Olá, tudo bom com vocês? Eu me chamo Vinícius e na aula de hoje a gente vai trabalhar fontes históricas e registros do passado. Essa é uma aula do sexto ano do ensino fundamental. A gente vai estar trabalhando a habilidade EF06HI02A, que é identificar a importância das fontes históricas para a produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que originaram determinadas formas de registros em sociedades e épocas distintas. É um conteúdo, então, é as fontes históricas, as informações presentes nos documentos históricos, o papel do historiador na pesquisa e construção da história. O objetivo, então, é identificar como as fontes históricas são utilizadas em pesquisas, reconhecer a importância do historiador como um agente de preservação, interpretação e transmissão do conhecimentos históricos. Então a gente viu que o historiador, na aula passada, ele vai procurar fontes, formas de contar a história de povos que aqui habitaram. E como que ele vai conseguir contar essa história? Por onde que ele começa? Então ele vai começar por fontes históricas. Então, como a gente está vendo aqui, ó, eu tenho esses vasos de povos indígenas que aqui habitaram, né? Então o historiador vai analisar para saber quais são os materiais que esses indígenas utilizaram, qual que é o significado dessas gravuras, certo? Com o passar do tempo, outras épocas, eles vão começar a analisar textos antigos. Então aqui a gente tem textos que foram transcritos da cultura tupi e foram passados para esse documento, certo? Além disso, a gente também tem aqui, ó, uma imagem que é uma fotografia que ela está registrando um momento, um acontecimento na história. Então o historiador ele vai pegar essas imagens aqui para contar o significado delas, o que elas aconteciam. Atualmente a gente também trabalha com memes, né? Os memes muitas vezes eles são o quê? São uma forma de registro, porque eles são um acontecimento, uma imagem de um momento que marcou aquela história. Então hoje as pessoas utilizam isso para de uma forma mais cômica, mas também a gente consegue com essas imagens contar uma história, certo? Mas afinal, o que seria então uma fonte histórica? Elas são vestígios materiais e imateriais, certo? Produzidos ou modificados pelos seres humanos que fornecem informações sobre o passado. Então eu sei que fontes históricas elas podem ser materiais ou imateriais. O que seria isso? As fontes materiais são fontes tangíveis que eu consigo pegar. Então ela é uma escultura, ela é um livro, certo? Que eu consegui registrar e elas vão contar uma história desse povo, região ou dessa nação. As fontes imateriais são coisas que eu não consigo tocar. Então são fontes orais, rituais, músicas, conhecimentos, né, de povos do passado, que eu vou muitas vezes precisar de pessoas que são descendentes desse povo me contar essa história, certo? Para eu poder analisar e saber o que eles estavam querendo dizer com isso. Hoje a gente tem as fontes iconográficas, que são desenhos, gravuras em sítios arqueológicos, cavernas, né, filmes e também vídeos sobre aquele passado, né, que eu vou analisá-lo para poder contar o que se fala dele. Atualmente a gente tem essas fontes históricas digitais, que são fontes que atualmente, como somos uma sociedade moderna, muito tecnológica, o pessoal está pegando e publicando na internet textos, vídeos, fotos da época. Então eu consigo, através da internet, ter acesso a essas fontes para eu poder registrar, contar o que esse povo está falando. E aqui eu tenho um exemplo disso, né? Um pergaminho de 500 anos da cultura católica do período medieval, né? E um vídeo do canal BBC News que fala sobre o Caesar do século XXI, certo? Então aqui eu tenho essas duas fontes que se contrapõem, uma fonte antiga e uma fonte atual da história, certo? Bem como eu tenho também a forma de transmissão desse conhecimento, né? Que aqui eu tenho uma forma oral, né, de uma tribo africana, onde a pessoa
está contando a sua tradição para as novas gerações, né? E aí embaixo eu tenho uma pintura romana que vai retratar algum acontecimento daquela sociedade e ela foi marcada para a história de forma como uma gravura, certo? Agora a gente já vai caminhando para o final da nossa aula e eu trouxe aqui como forma de retomada um mapa mental sobre os tipos de fonte históricas que eu tenho, né, que são vestígios produzidos por uma sociedade do passado ou presente. Então eu tenho fontes visuais, que são o quê? Fotografias, pinturas, desenhos ou até mesmo cartões postais que eu posso utilizar como fonte histórica. Eu tenho fontes escritas, né, que são cédulas de identidade, diários, leis, que eu posso utilizar para conhecer aquele povo do passado e contar como que eles agiam. Tenho fontes orais, que são cantigas, lendas, entrevistas, né, que eu posso utilizar como fonte histórica, e uma cultura material como brinquedos, gravuras, estátuas, móveis daquela época. Certo, pessoal? Muito obrigado e até uma próxima.